E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$ 1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva, prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$ 1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$ 1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já uso o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. Vamos embora falar primeiro da questão envolvendo o presidente Osmar Stabile. Ele não compareceu, né, ao Ministério Público para dar depoimento, né, sobre as empresas de segurança, né? É um procedimento investigatório que apura, né, possíveis irregularidades na contratação de empresas de segurança durante, né, já a sua gestão. Né? A gente sabe que a investigação teve início, né, após a chegada, né, ao clube da Mega Assessoria Operacional, né, empresa responsável pelos serviços de segurança do Corinthians entre setembro e outubro de 2025, e segundo o MP, né, o promotor Cássio Conselheiro, que está à frente disso, né, a companhia ela não possui autorização da Polícia Federal para atuar no ramo de segurança privada. Né? Isso já tinha acontecido lá na gestão do Augusto Melo. Então, o MP está em cima em relação aí ao presidente corintiano, tá? Por que o Osmar Stabile não compareceu, tá? Porque ele tinha o direito, né, que o Conserino, né, o promotor e o Ministério Público deu a ele o direito, né, de conceder o direito de dar uma resposta escrita, né? E aí tem um artigo lá, artigo 9º, né, enfim, isso foi dado ao Osmar esse direito e ele optou por esse direito por ser um dia de jogo. Está focado totalmente no jogo, né? Aliás, o Osmar não participa da reunião que vai ter hoje, né, entre o Corinthians e o staff de Memphis Depay, tá? Então ele opta, né? Ele opta aí por não comparecer porque tinha a opção de enviar, né, a sua defesa ali, as suas explicações por escrito. E foi assim que ele fez, né? Poderia ser por conferência, né? Por videoconferência, ou, né, o direito de resposta em escrito. Ele optou por, né, por fazer em escrito por conta do jogo do Corinthians, tá certo? Deixa o like e me fala aqui o que você acha disso tudo. Vamos seguir falando muito aqui do Coringão, né? E surgiu hoje aí, né, uma dúvida, por que o Osmar Stabile desativou o Instagram dele, tá? Sumiu, e a gente entrou em contato com a assessoria, né, com pessoas próximas ao Osmar, até para saber o que aconteceu, porque em plena negociação com o Memphis Depay, ele desativa o Instagram, né, e aí todo mundo já começa a imaginar, pô, o Osmar tá correndo, tá sumido, enfim, informações que a gente recebe de dentro do clube, né, de pessoas ali que cuidam, né, né, dos direitos, ali do Instagram, né, da comunicação, né, do Corinthians e do Osmar Stabile. O Instagram dele foi hackeado, tá? Enfim, tiveram acesso ali a configurações, ele não consegue entrar nas configurações, né, nem ele, nem ali o pessoal ali né, que trabalha ali no Corinthians, né, que tem assim, o acesso, né, a trabalhar aí com o Osmar nas redes sociais, e eles não conseguem fazer a configuração, então estão resolvendo o problema de hacker. Inicialmente, tá? Foi isso que foi, né, analisado.
Vamos aguardar. Foi por isso que Osmar Stabile então sumiu das redes sociais. Eu fiz esse teste, um monte de gente já fez. Se você pesquisar, você vai ver que o Instagram dele não aparece, tá bom? Comenta aqui embaixo aqui, deixe seu like. Presidente do Corinthians hackeado. Hoje vai acontecer uma reunião entre Corinthians e Memphis Depay. É claro que o Depay não participa, né? O Memphis não participa dessa reunião. O próprio presidente Osmar Stabile não vai participar dessa reunião. É o departamento jurídico do Corinthians, financeiro, advogados, né? Uma empresa, né, de advocacia que o Memphis contratou aqui no Brasil vai estar participando dessa reunião e algumas coisas importantes precisam ser acertadas para que o contrato seja renovado. Até me falaram já em porcentagem de renovação, mas como eu não uso esses termos de tá 90% certo, 99%, 98%, só falta assinar, eu não vou usar para vocês, mas uma fonte muito importante no Corinthians me deu uma porcentagem, tá? Podemos dizer hoje que está mais para renovar do que para não renovar. Isso eu posso garantir, mas se vai assinar é outra história, porque vai depender da dureza de um dos lados, ou então, né, do jogo de cintura dos dois lados. Vamos lá, o Corinthians recebeu uma informação que o Memphis já aceitou retirar, o staff do Memphis aceitou retirar a cláusula Rojas. Ela foi retirada do contrato? Ainda não. Ela está numa minuta que veio ao Corinthians, o Corinthians retirou, colocou lá apontamentos que falam, não retirou, né? Essa cláusula a gente não quer de jeito nenhum, não vamos abrir mão, enviou pro staff do Memphis, que não retornou ainda, mas retornou de uma forma verbal. Falou, ó, essa cláusula a gente vai aceitar retirar. Então, com a retirada da cláusula Rojas, que seria repetir o erro do Augusto Melo, as coisas avançam. As coisas avançam muito, mas muito mesmo, tá? Até porque nos exames médicos deu um exame normal de um jogador de 32 anos, com problemas crônicos no joelho, mas que não o impedem de jogar futebol, inclusive, né, já de imediato, então não tem problema nenhum. A cláusula Rojas era o grande problema. Agora vem, né, para você, torcedor corintiano, o que eu vou falar agora. Eu vou até deixar para depois da vinheta um detalhe que eu acho pouco, que está faltando, e acho que essa reunião hoje pode definir essa situação e esse detalhe, né, ser resolvido. Vou te contar agora, faz parte de minuta de contrato. Vamos lá. Ó, o que está pegando agora no contrato de Memphis e Corinthians são juros. São juros, né? A questão, se realmente o Memphis retirar, como prometeu de forma verbal, ainda está na minuta, mas prometeu que vai retirar, avançou muito, tá? Até a fonte me falou 90%, mas eu não coloquei em título, não destaco isso, porque para mim é bobeira, esses 10% pode melar o negócio. E aliás, é exatamente 10%, eu vou te contar. O que pega são os juros hoje por conta de atraso. Se você atrasar o salário, tem uma multa de 10% e mais 1% e meio ao mês, tá certo? O Corinthians ele quer o seguinte, ele quer uma multa de 5% e de 1% ao mês, tá? Então, é isso que está pegando hoje. Nós estamos falando de uma porcentagem aí quase insignificante, por isso que eu acho, no fundo, né, uma percepção em cima das minhas apurações, em cima dessa apuração que vai renovar, tá? Porque eu não acredito que o Corinthians vai deixar de renovar, ou o Memphis vai deixar de renovar por conta de 5, 10% de multa, entendeu? Não é nem de salário, é da multa do salário. Então, por exemplo, o salário dele é 2 milhões de reais por mês. Se atrasar, o Corinthians já tem que pagar 2 milhões e 200, que é 10%, né? E depois tem mais 1% e meio ao mês. O Corinthians não quer isso. O Corinthians quer só 5% da multa, metade, e 1% ao mês, tá certo? É isso que me falaram que está pegando. Uma coisa assim, muito pequena, né, que pode ser resolvida, inclusive hoje. Já posso adiantar a vocês que hoje não sai esse anúncio, acho bem difícil, tá? É claro que não dá para cravar, porque vai que o Corinthians é eliminado e aí o pessoal fica no desespero e anuncia, não sei. Mas precisa resolver, o Corinthians precisa ter a certeza, é por isso que acho que não anuncia hoje, né? É porque eles vão ter que redigir lá o contrato, retirar a cláusula Rojas, arrumar a questão dos juros, mandar para o Corinthians aprova, manda de volta, então acho que hoje não se resolve, ainda mais em dia de jogo.
Mas esses são os detalhes. Isso que é o jornalismo que a gente faz aqui no canal Café do Setorista. Eu não fico falando para você, só falta assinar, já fechou, não fechou. Eu explico o que está acontecendo. Isso é trabalho de pegar o telefone, apurar, ter credibilidade das pessoas nos ouvirem. De todos os lados, do lado do Memphis, do lado do Corinthians, enfim. Vamos para cima. Você falava do Memphis, né, de acertar ou não. O bom é que ele fez todos os exames, está apto, não tem nenhum problema físico. Então, assim, a partir do momento que assinar o contrato, ele pode jogar. Tá certo que ele não treinou desde a volta para a Copa do Mundo e antes disso também não treinou porque estava lesionado. Então, assim, ele vai ter ali pelo menos uma semana que se adaptar ao estilo do Diniz, assim, a voltar a soltar a perna, né, para poder jogar junto com a equipe. Mas é um jogador que sabe exatamente o que fazer, né, Bira? Então, assim, é só mesmo entrar em campo e ajudar a equipe. Ó, Denise, inclusive, acho que o Memphis, pela parte do Memphis, acho que essa demora, tudo mais normal. Ele tá querendo se resguardar, ele tá assinando com uma equipe que tem 4 transfer bans nas costas. Ele vai renovar um contrato sem saber exatamente o quanto esse contrato vai ser seguido, né? Porque esse é um dos problemas do Corinthians. E aí, o que me pega muito é que, pela parte do Corinthians, eu já acho um absurdo esse contrato demorar tanto para sair, porque é mais um problema administrativo estourando no campo. Você já teve ali, a gente comentou, né, na lesão do Labiade, como o Diniz culpou o campo, né? E a gente falava como a bagunça do Corinthians estava começando a chegar no campo. Tanto que o gramado mal cuidado fez o jogador se lesionar. E aí, na sequência da semana, você ainda tem uma indefinição com o principal jogador do time, com um cara que pode ajudar numa função que você não tem reserva. Não é que o Corinthians, ele tem reservas que não são à altura do. Não, o Corinthians hoje está sem banco. É o Dieguinho, é o único jogador de velocidade para substituir o Caio César. O Lingard é o único jogador para substituir do outro lado e o Guinegão é o único para substituir ali o Pedro Raul. E aí hoje a qualidade dos titulares também é questionável, né, ali na frente, principalmente hoje, né, com o Pedro Raul de titular. Então, eu acho que para a diretoria do Corinthians é algo que era incabível você não conseguir encontrar ali uma solução rápida para você contar com o Memphis o quanto antes, né? É um jogador importantíssimo e ainda mais com essa defasagem total do elenco do Corinthians, que, enfim, a gente vai vendo, né? Jogo após jogo, se tem alguma lesão na equipe do Corinthians, já vira um problemão para o Diniz, principalmente no setor ali da frente. Então, eu esperava que a diretoria do Corinthians conseguisse ser um pouco mais ágil nessa definição, porque a equipe está precisando, né? E é isso, a gente vai ver aí um confronto bem difícil contra o Rosário Central, e a equipe do Corinthians, o Renan fala que o favorito é o Rosário, eu ainda bota uns 50-50, mas depende de quem for jogar ali na frente, porque com o time, por exemplo, que entrou hoje, sem dúvida o Rosário Central atropelaria. Antes do Rosário Central, o Corinthians ainda tem o Bragantino. E aí você falou algo agora, Bira, eu acho que é um ponto central. O Corinthians tem dívidas e o Memphis já assina um contrato tendo 42 milhões a receber, né? Fora o que vai vir. Então, assim, o que garante? Tem que estar tudo resguardado juridicamente para não. Ah, não, qualquer coisa manda embora ali. Como é que eu recebo esse dinheiro depois também? Tem muito isso, né? Renan, a gente tem 1 minuto ainda de programa. Eu queria que você arredondasse aí e desse boa noite para a galera. Ó, rapidinho. O que eu falei a respeito do Memphis é Tranquilo. do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. Do ponto de vista financeiro, é inacreditável o Corinthians estar querendo contratar o Memphis ainda, na minha opinião. O Diniz falou na entrevista coletiva, ou paga o transfer ban ou paga o salário. E tá pensando em trazer um cara para ganhar 2 milhões por mês, na minha cabeça não entra. As duas conversas, elas não combinam. Né? Então, eu não consigo entender isso daí. Do ponto de vista técnico, é óbvio que ele é titular absoluto. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigada, Renan. Bira, obrigada também, viu, pelo papo de hoje. Obrigado a você, Denise, Renan, toda a nossa audiência. É isso aí, semaninha boa de Copa do Brasil. Voltamos agora à normalidade com o Brasileirão no final de semana. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.